Olá, muito boa tarde. Estamos na véspera do dia de Santo António de Lisboa, que desta vez, pelo menos na sua dimensão mais popular, vê alterados os seus festejos. Frei Jorge Marques está entre nós, ele é reitor da Igreja de Santo António em Lisboa. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui connosco no programa Eclésia. Mudou muita coisa este ano na forma como se assinala este nosso santo, Santo António, um santo bem português. Pois, devido às circunstâncias que estamos a viver ainda, pois mudou muita coisa, mas não mudou a devoção ao Santo António. Naturalmente, já temos estado em festa, desde o dia 30 de maio até o dia 13 de junho. 30 de maio porquê? Porque é o dia da festa da canonização de Santo António. Santo António foi canonizado no dia 30 de maio de 1232. Faltavam 15 dias para se completar um ano após a sua morte, não é? Então nós decidimos valorizar estes dias também. Fizemos com um gesto especial e que coincidiu com também o regresso dos cristãos à participação na missa nas nossas igrejas no dia 30 de maio. Então trouxemos a imagem de Santo António para a porta da igreja, a dar as boas-vindas aos amigos, aos devotos de Santo António, e as pessoas ficaram muito felizes e têm estado muito felizes por este gesto. Depois amanhã não vamos ter procissão este ano, como está segundo as orientações dos nossos bispos, da Conferência Episcopal, mas iremos ter uma missa de festa, presidida pelo Dom Joaquim Mendes, que é o bispo auxiliar da Diocese de Lisboa, com a participação de algumas autoridades da cidade de Lisboa, a representar a cidade, uma vez que Santo António é o padroeiro principal da cidade de Lisboa. Este é também um ano jubilar, não é? Este é também um ano, de facto, jubilar, porque celebramos 800 anos da vocação franciscana de Santo António. Não é? Santo António, como sabemos, entrou para os Cônegos Grandes de Santo Agostinho, primeiro em São Vicente de Fora, aqui em Lisboa, e depois no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. E acontece que em 1220, tocado pelo testemunho missionário, com o testemunho da própria vida, do martírio dos primeiros frades franciscanos em Marrocos, depois os cristãos trouxeram os seus restos mortais desses frades para Coimbra, exatamente para o mosteiro onde Santo António, então chamava-se o Cônego Fernando de Bulhões, onde ele estava, onde ele viveu muitos anos, e sentiu esse apelo, missionário também ele. De alguma maneira eu diria que toda aquela sabedoria, todo aquele estudo, toda aquela oração que ele viveu, precisava de saltar para fora do seu coração. E então achou que era importante e era bom tornar-se franciscano para ser missionário, para ir também para Marrocos. Portanto, este acontecimento, esta mudança que celebramos os 800 anos. Esta ocasião, digamos, diferente este ano para festejar Santo António poderá levar a um conhecimento da dimensão também intelectual deste santo, uma vez que os arraiais estão mais fracos, não é? Ou não se podem concretizar, será a oportunidade para se descobrir um Santo António diferente? Pois, mas que ele foi na realidade, não é? Foi, o verdadeiro Santo António, afinal. Exatamente, só que de facto, às vezes nestas festas acabamos por valorizar a sua dimensão mais popular, digamos assim. Mas o Santo António foi uma personalidade ímpar da sua época, do seu tempo, e muito rica, segundo as crónicas, uma pessoa de uma capacidade intelectual fora do comum. Dizia-se mesmo que notava-se que depois, mais tarde, nas suas pregações, que Santo António saberia a Bíblia de cor.
né? Naqueles tempos em que nós não tínhamos os computadores e estas coisas, as tecnologias todas, não é? Portanto, o que funcionava era a tecnologia, eram os gigabytes da memória. Da memória. Portanto, essa faceta de aprofundar, de descobrir a fé cristã, a vida cristã, portanto, essa faceta é uma faceta importante para também nos desafiar a nós a procurarmos compreender também melhor o sentido da nossa fé, o sentido da nossa esperança, o sentido do nosso amor hoje. Muito recentemente o Papa Francisco enviou uma carta ao Ministro-Geral da Ordem dos Frades Menores Conventuais, por ocasião precisamente destes 800 anos da vocação franciscana de Santo António, e em que o Papa destaca a atualidade da vocação de Santo António, esta entrega de um jovem, não é, que faz uma opção na sua vida, e o Papa mostra esta intenção e esta vontade de sublinhar e levar este exemplo deste jovem António, da altura, que foi ao encontro de Francisco de Assis, também como exemplo para os jovens de hoje, não é? Sim, pois. E para todos nós, para toda a Igreja, sublinhando esta dimensão missionária de toda a nossa vocação cristã, digamos assim. E isso foi algo que na minha reflexão pessoal, penso que Santo António lhe faltava. Ele estava confinado, esteve confinado, como agora é uma palavra que nós utilizamos muito nestes tempos. De alguma maneira ele esteve confinado no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra durante pelo menos 9 anos, em estudo e em oração, que são tempos importantes, naturalmente. Por isso foi enchendo o coração e depois sentiu este apelo e esta necessidade de partilhar, de anunciar. Este é o sentido também da vocação cristã, de todos nós, de toda a Igreja, de diferentes maneiras, que se realiza de diferentes formas, como o próprio Papa Francisco sublinhou nos seus textos, na alegria do Evangelho. O Papa Francisco tem sublinhado muito hoje, nestes tempos também para nós, esta dimensão de que ser cristão é testemunhar, é anunciar, é partilhar esta alegria, esta esperança da fé em Jesus que nos anima e levá-la também aos nossos irmãos. Este dia, a véspera da festa de Santo António, e todos estes dias que estava a referir, em que decorre esta trezena, não há hoje desculpa para as pessoas não participarem ativamente nos festejos, digamos assim, porque há a possibilidade de participarem nas transmissões online, que a Igreja de Santo António, aliás, já faz muito antes da pandemia, não é? Mas queria aqui sublinhar também uma dimensão que me parece importante, é a dimensão solidária dos festejos de Santo António. Há uma campanha também de distribuição de auxílio alimentar, há sempre um gesto de partilha que marca muito, é sempre uma imagem de marca muito importante também nos festejos de Santo António. Nos festejos de Santo António é a melhor maneira de nós celebrarmos Santo António. É o pão dos pobres de Santo António. E foi a única coisa que não fechou durante o confinamento na Igreja de Santo António. Mantivemos sempre o apoio, a ajuda fraterna a cerca de 120 pessoas e famílias que vieram sempre, todas as semanas, naturalmente com as condições necessárias, mas que vieram sempre e que foi a forma de nós estarmos presentes. Porque não é apenas um partilhar, um ajudar com mercearias, ou com leite, ou com pão. É um contacto também afetuoso. A gente já conhece aquelas pessoas, já sabe que é a Dona Maria, que é o Senhor Manuel, que é o Senhor José. Então como é que vai? Como é que está melhor? Estava doente, como é que está melhor? Há ali um diálogo afetuoso, fraterno, proximidade que procuramos realizar também, os nossos colaboradores também procuram realizar, e essa é uma ajuda fraterna
também com o apoio, com a ajuda, por exemplo, dos muitos peregrinos que visitaram e que visitavam até há pouco tempo, não é? Até março, visitavam a Igreja de Santo António, e agora também graças à generosidade de muitos benfeitores que partilham, que ajudam, e assim do pouco se faz muito. E para ajudar basta visitar o site, a página da internet da Igreja de Santo António, porque estão lá indicações de forma como as pessoas também podem partilhar este gesto solidário. Exatamente. Está uma conta, há um link, digamos assim, e as pessoas têm utilizado já essa forma moderna de tecnologia para ajudar, e estamos muito gratos por isso, e podemos assim continuar, e podemos sempre continuar, não paramos e queremos continuar. Acredito que é também uma das melhores formas de celebrarmos Santo António nesta sua preocupação que ele viveu pelos mais pobres, pelos mais aflitos, e assim as pessoas continuam a recorrer nas suas aflições também. Eu sempre digo também que é bom vir também agradecer as coisas boas da vida, também faz bem a gente agradecer. Às vezes vem só pedir, mas vamos estando rezando a Santo António. Frei Jorge Marques, até é possível, pelos meios digitais, pedir o pão de Santo António, aquele pequenino pão que as pessoas têm muita devoção em relação àquele pãozinho. Sim, é um pequeno pãozinho que é um símbolo, que é um sinal desejando que haja pão na mesa de cada um, é um sinal que nada falte na casa de cada um. E agora estamos a implementar, de facto, também um serviço. As pessoas pedem por e-mail ou de outras formas, e nós, na medida do possível, iremos enviar por correio. É uma forma de estarmos unidos com os nossos amigos, com os devotos, e tem corrido muito bem. Habitualmente neste espaço, à sexta-feira, olhamos também a liturgia de domingo. O próximo é o 11º domingo do tempo comum. Frei Jorge Marques, propunha-lhe agora que escutássemos por breves instantes o Evangelho de Mateus, que é lido nas Eucaristias deste próximo domingo. Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: Não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho proclamai que está perto o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Frei Jorge Marques, é a proposta a litúrgica do próximo domingo, este Evangelho de Mateus, em que há aqui um elencar dos discípulos, mas há também este desafio missionário de partir para uma seara que se apresenta grande e para a qual faltam operários, não é? Pois. Portanto, este Evangelho, este domingo, situa-se no retomar
do tempo comum, depois de termos celebrado as festas da Páscoa, que foi da Páscoa ao Pentecostes, depois de termos celebrado a festa da Santíssima Trindade, agora retomamos a série dos chamados domingos do tempo comum que interrompemos para a Quaresma e para a Páscoa. Tínhamos começado entre o Natal e a Quaresma. Então este Evangelho, nele encontramos Jesus. Eu gostaria de começar por sublinhar: Jesus encheu-se de compaixão. Aparece muitas vezes nos Evangelhos, embora nós nem sempre reparemos. A atitude, o coração de Jesus move-se, deixa-se tocar pelas pessoas, pelas suas aflições, pelas suas necessidades, e leva-o a agir, leva-o a fazer aquilo que está ao seu alcance. Encheu-se de compaixão porque ao ver as multidões. Então, qual é a atitude de Jesus? É, por um lado, enviar os seus discípulos. Os discípulos são 12. O número 12, na Bíblia, representa no Antigo Testamento, as 12 tribos do povo de Deus, e nos 12 apóstolos, o novo povo de Deus, reunido à volta de Jesus. Portanto, não são apenas pessoas individuais, mas são todo o novo povo de Deus. E depois Jesus que os enviou. Neles, nestes 12, estamos todos nós. Esteve também Santo António, na sua passagem de Fernando para António, quando deixou o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e passou para a Ordem Franciscana, com o grande ardor, com o grande desejo de ser missionário. E, portanto, neste Evangelho, este apelo a darmos de graça, a partilharmos o dom da fé, da esperança, do amor, que são os grandes dons que curam o coração do ser humano em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer século, em qualquer parte do mundo. E sabemos como estes dons depois se traduzem na paz, na justiça, nos cuidados de saúde, nos cuidados da alimentação. Tudo isto são dons que somos chamados a construir com este ardor que Jesus, através do qual Jesus nos enche o coração. E são dons, e vivemos assim de darmos de graça. Muito também específicos do carisma franciscano. A Francisco de Assis teve sempre este cuidado especial pelos mais frágeis, também pela natureza, não é? E agora que se fala tanto deste cuidado da casa comum, mas esta atenção aos frágeis, e Santo António de Lisboa, também ele se deixou fascinar por este carisma franciscano, não é? Claro, sim. E, portanto, esta abertura e esta proximidade com as pessoas em todas as suas necessidades, na defesa tudo isto também Santo António viveu de uma forma muito intensa, sendo um homem de grande sabedoria, de grande fé, de grande cultura, defendeu sempre também os mais simples, os mais pobres, defendendo-nos às vezes já no seu tempo, contra a prepotência dos senhores dos reinos, contra os seus servos, a quem os senhores não pagavam os salários para o sustento das famílias. E, portanto, toda a cultura franciscana é uma cultura também de muita proximidade, de muito carinho, muita presença fraterna junto das pessoas. Temos aqui, este Evangelho também nos remete para esta igreja em saída, não é? Na qual cada um de nós se insere, mas não é para ficar numa atitude de pura contemplação. Há aqui um programa de vida muito concreto, que é ir curar enfermos, ressuscitar os mortos, sarar os leprosos. Portanto, há um programa de trabalho muito bem definido neste Evangelho. Felizmente que brota dos cristãos, não é? Brota como fruto da sua fé
e, como se sublinhou em diferentes instâncias também, nestes tempos que vivemos de grandes dificuldades, como na ajuda de diferentes formas de alimentação, de cuidado, se desenvolveu de tantas e tantas formas, de tantas e tantas instituições, de tantas e tanta gente. Tudo isto brota espontaneamente deste dinamismo, desta força da fé de Jesus no coração de cada um de nós. E quando temos uma igreja de Santo António que distribui estes alimentos pelos frágeis, nada mais é do que uma questão de fidelidade a tudo isto. Claro, pois, naturalmente, e tocados e guiados de um modo especial, naturalmente, pelo testemunho de Santo António. Santo António soube aliar, digamos, uma grande cultura própria que ele adquiriu, que ele bebeu, que ele saboreou no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, a uma grande simplicidade franciscana, uma grande proximidade, uma grande fraternidade franciscana. Podemos dizer, como depois, em 1946, foi proclamado pelo Papa Pio XII, doutor evangélico, quer dizer, uma testemunha especial para todos nós do Evangelho e da vivência do Evangelho, não como um doutor, apenas como um intelectual, também os grandes intelectuais normalmente são gente muito simples e muito próxima, naturalmente. Santo António viveu também esta simplicidade e esta proximidade franciscana que é muito bonita. Muito bem, Frei Jorge Mendes, fica aqui desde já o desafio a que as pessoas festejem na medida do que é permitido e possível este santo nosso, português, Santo António de Lisboa, e que o façam também participando ativamente pelos meios digitais, porque é a forma também de se associarem à distância a estas festividades que estão a ocorrer e que ocorrerão amanhã de forma muito particular. Amanhã, se quiserem acompanhar pela Patriarcado TV, graças à colaboração dos serviços de comunicação do Patriarcado de Lisboa. Muito obrigado bom. A eles Fico também. Ao convite. Obrigado, Henrique. Muito bem, fica esse convite. Lembro que logo pelas 22h45 ainda pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um ótimo fim de semana.